Olá, estamos aqui para apresentar o projeto integrador, o PCEL, do Polo Céu Parque São Carlos. O tema proposto: multiculturalismo e diversidade cultural na educação infantil. Os integrantes do grupo: Elaine Scarpione Barbosa, a orientadora professora Patrícia Peixoto Zapletal. O tema escolhido: diversidade cultural e ampliação de repertório junto às crianças e famílias na etapa de educação infantil. Resumo: como trabalhar propostas de diversidade cultural, reconhecer as diferentes manifestações culturais, as línguas, comidas, vestimentas, músicas, festas, costumes, com crianças na educação infantil, faixa etária de 4 a 5 anos. Incentivar a valorização e respeito à diversidade cultural no ambiente escolar, ensinando as diferentes culturas, ampliando o repertório, junto às professoras por meio de leitura literária e de um acervo que aborde a cultura indígena. Conhecer, valorizar e respeitar a diversidade cultural de povos, nações, tribos, migrantes por meio de materialidades e práticas pedagógicas. Com as leis que estabelecem a obrigatoriedade do ensino de história e das culturas africanas, afro-brasileiras e dos povos indígenas originários, a proposta é de trabalhar diversidade cultural e ampliação de repertório. Propor um plano de aula para uma turma de educação infantil que contemple o ensino de diversidade cultural dos povos indígenas, contribuindo para a valorização e ampliação do repertório cultural das crianças, propostas de mediação de leitura para uma turma compondo as materialidades de povos indígenas junto a uma mediação de leitura. O direito e acesso à leitura literária pode propiciar às crianças a ampliação de repertório e a valorização das diferentes culturas. Quando desde cedo as crianças têm acesso aos diferentes modos de viver, línguas, comidas, vestimentas, músicas, festas e costumes, o conhecimento permite que valorizemos a cultura do outro, ainda que diferente da minha. Valorização da cultura brasileira e seus povos indígenas. O livro escolhido foi Tupi, que você fala. O objetivo: planejar uma aula para ampliar o repertório cultural sobre as temáticas da cultura indígena junto às crianças de uma etapa de educação infantil, são 25, mais as professoras regentes, que são 2, em uma escola de educação infantil por meio de leitura literária. A instituição escolhida para o projeto integrador foi a EMEI Clemência Ferreira da Silva. Na aplicação da prática, a escola tem um acervo junto às professoras de materialidade indígena, as quais planeja o que será ofertado para as crianças numa experiência e escolhe também o acervo e nós podemos participar na construção desse contexto de aprendizagem e diante do que foi ofertado, as crianças puderam depois se colocar, se posicionar em formas de registros do que elas aprenderam, que é diferente da cultura delas, quais são os materiais que elas não estavam acostumadas a ver, quais aqueles que a gente usa no dia a dia ou aqueles que a gente não usa na nossa cultura. Foi construído um contexto de leitura junto com as crianças, com materiais próprios da cultura indígenas, dos quais as professoras puderam fazer um levantamento de empréstimos, tanto de acervo quanto de materialidades, acessórios. Fizemos a mediação de leitura, fizemos roda de leitura, contação de história, ouvimos e escutamos as crianças sobre o que elas mais gostaram, o que era curioso para elas.
É possível inferir que desde a pesquisa no projeto político-pedagógico construído pela comunidade escolar, a multiculturalidade já é uma prática pedagógica intencionalizada nos espaços escolares junto às crianças e às famílias. O projeto integrador pode contribuir participando do plano de aula e planejando contextos de leitura e materialidades indígenas junto às professoras. A troca permite compreender o quanto o acesso à cultura, leitura e troca de experiência enriquece o vocabulário, amplia o respeito à diversidade e faz com que as crianças viajem no tempo, se apropriando de novas formas de viver e de ver o mundo. A nossa conclusão é por meio do conhecimento da ampliação de repertório do acesso à cultura, leitura, que o respeito à diversidade é construído. As trocas de saberes permitem que valorizemos o outro, as formas de viver, somos apresentados a novas formas de vida, alimentação, conhecemos que existem uma diversidade de religião, de modos de se vestir, músicas, danças, festas e outras riquezas culturais que diferentes das nossas. Dessa forma, promover o multiculturalismo desde cedo aos bebês e crianças jovens só farão ver o mundo com um olhar de respeito e diversidade nos modos de ver, viver, sentir e ser. E assim nós finalizamos o nosso projeto integrador. Os agradecimentos pela oportunidade de realizar esse projeto integrador pela Univesp e com a orientação da professora Patrícia, que teve toda a paciência, um olhar, uma escuta direcionando o foco dos objetivos propostos no projeto. Obrigada.